Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, te damos graças pelo privilégio de nos trazer aqui novamente, mas acima de tudo, Senhor, te agradecemos pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pela perseverança. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E certamente a parte que lhe cabe, o Senhor nunca falhará. Por isso precisamos, Deus, ter a consciência das nossas responsabilidades. E aqui mais um texto nos chama a atenção. Não somos perfeitos. Enquanto habitarmos nesse mundo caído, não seremos perfeitos, mas isso não anula a nossa responsabilidade em buscar, perseverar em obediência a Ti. E mais uma vez, o Senhor nos chama a compreender essa necessidade. Deus, eu te peço, da criança ao idoso, como sempre te suplico, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam alcançados com a palavra nessa noite. Que seja um momento de alegria, de satisfação, mas também de temor como temos aprendido aqui, não de medo de ti, mas de respeito, de reverência, de considerar cada palavra, cada frase, cada sentença, cada aplicação como pessoal para cada um de nós. Que nós não venhamos deixar Satanás nos fazer pensar que nós estamos isentos das palavras que vão ser faladas aqui nessa noite. Nós começamos a nossa reunião, que é um culto a Ti, é um prelúdio, onde Te colocamos como suficiente em nossas vidas. Depois lemos a palavra nessa noite, a igreja como um todo, lendo um livro, um capítulo do Antigo Testamento, onde mostra a Tua ação soberana em corrigir aqueles que insistem em viver em desobediência. Ó Deus, e agora adentramos, depois de expressar a nossa generosidade, a nossa gratidão em ofertar e dizimar, não porque queremos mais de Ti, mas por ser grato, por tudo aquilo que Tu nos dá, e que de fato nós não merecemos, é tudo por graça. Aí nos colocamos agora, nesse momento, Deus, diante da Tua palavra, um verso tão pequeno, mas que está atrelado a outros versos tão importantes, a um livro, a uma carta tão importante. Deus, que isso seja prazeroso para todos nós. Que esse ambiente seja um ambiente de pessoas sedentas, de sair daqui diferente de como entraram, te conhecendo mais, relembrando das verdades que já foram ditas por tanto tempo e compreendendo, mais uma vez, a responsabilidade da qual precisamos viver para te agradar, para que assim sejamos, no teu olhar, obreiro aprovado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vive em tempos difíceis, não é de hoje. Paulo já dizia isso, né? Capítulo 3, né? Que foi lido no sermão passado. Tempos difíceis, passaram 2000 anos. E esses tempos difíceis estão mais difíceis ainda. Então, todos vocês que aqui estão nessa noite, todos vocês, todos os sermões pregados, todos vocês estão aqui. Não existe nenhuma possibilidade de dizer, esse texto não é para mim. E eu vou colocar isso bem prático, para que você tenha certeza. Não só isso, todos os textos, toda pregação você está dentro dela. Nós estamos em tempos difíceis, como eu disse, e os tempos se tornam mais difíceis para nós quando nós desconsideramos a quem nós devemos, de fato, estar preocupado em agradar. Mas não preocupado por medo, mas preocupado em, de fato, agradar. E a nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, desde quando a gente chega nesse mundo, é uma vida que o mundo o mundo tenta copiar a vontade de Deus, mas deturpada. Porque a vontade do mundo, ela coloca sempre o homem no centro. A vontade de Deus, ele está sempre no centro. Então, a gente luta com essas vontades. Então, a nossa vida, desde quando a gente chega aqui, é colocado
inculcado em nós que nós devemos viver para agradar. O filho tem que viver de uma forma que agrade o pai, não é não? E aí, quando ele vai começar a estudar, ele tem que tirar boas notas para agradar o pai, agradar a mãe, para que diga, ah, meu filho é um menino estudioso e tal. E não tem nada errado nisso. Em contrapartida, na escola, nós também somos chamados a agradar os nossos professores, em tirar notas boas, para que os professores se sintam valorizados. Ah, está estudando o que eu ensinei, está aprendendo o que eu ensinei. Ah, isso agrada o pastor, isso agrada o professor. E a gente vem para dentro da igreja, a gente tem que agradar também o pastor, não é? No sentido de que, eu estou vivendo aquilo que o pastor tem ensinado. A gente tem que agradar uns aos outros, quando somos exortados uns pelos outros, que isso é responsabilidade de todos nós, e a gente vive para agradar. E a gente agrada o patrão, a gente agrada tanto o patrão, que a gente fica na esperança de uma promoção, não é não? Ninguém aqui vai trabalhar, né, pensando, eu vou desagradar o patrão, por mais que a gente às vezes faça isso. Mas a gente quer agradar, a gente quer mostrar performance, para que a gente galgue funções melhores e assim a nossa renda melhore, né? Isso não está errado não, está certo. Passa a ser errado, irmãos, quando a gente esquece quem é o primeiro que a gente tem que agradar. Quem é o primeiro que de fato tem um poder de decisão. E não é de dizer como pai, vou te tirar o doce, não vou te dar o presente. Em Natal não vai ganhar presente, não vai ter viagem. Não é o patrão que vai dizer assim, não vou te promover, você está demitido. Não é o esposo ou a esposa que diz, eu não quero mais você, vou me separar de você. Não é nada disso. No final, vai vir aquele que tem um poder para dizer obreiro aprovado e obreiro reprovado. Se todos vocês que aqui estão nessa noite se consideram salvos pela pessoa de Cristo, um dia confessaram e têm vivido e demonstrado frutos que de fato a conversão chegou sobre você, aí, sem sombra de dúvida, você está dentro desse texto, é para você, diretamente. Mas se no meio de nós há alguém que nunca confessou Jesus como seu Salvador, esse texto também você não está fora dele. Ele também é para você entender de uma vez por todas. Vai chegar um dia, ou por sua morte, ou pela volta de Cristo, que ele vai dizer quem é obreiro aprovado e não. Aqueles que já se consideram como cristão, têm que provar isso na sua vida cotidiana. Aquele que não entregou a vida a Cristo, ele precisa entregar e provar na sua vivência nesse mundo, que agora a prioridade para você agradar, acima do marido, acima da esposa, acima dos filhos, acima dos pais, acima dos patrões, é a pessoa de Deus. Aí aqui o apóstolo Paulo chama Timóteo para a realidade da vida. A gente vai conviver com pessoas de todo tipo de temperamentos. Mas aqui o ponto em questão não é olhar para as pessoas de fora, mas para as pessoas que se consideram de dentro do cristianismo, da igreja. Relembrando, esse contexto aqui, Paulo está escrevendo exclusivamente para a igreja onde Timóteo é o líder, para que Timóteo seja um exemplo para aqueles que ele está liderando. E dentro dessa igreja, ele cita dois personagens. Verso 17. Himeneu e Fileto. Dois crentes, né? Dentro da igreja. Que tudo indica que nunca foram, mas estavam no meio. E aí a gente lembra, igreja não é o céu. Igreja é um instrumento onde Deus junta o seu povo. Mas quando ele junta, tem o seu povo já dito, já confirmado, e tem o seu povo que vai se tornar dentro. Pessoas que estão dentro da igreja, que não são cristãs, mas com o tempo se convertem. Por isso que não dá para dizer que toda igreja, todo crente de fato é crente verdadeiro. Por isso a necessidade de comunhão, que é pelos frutos que a gente conhece. É pelos frutos que a gente conhece. Essa história de dizer
que a gente não pode julgar, está lá em Mateus capítulo 7, a gente tem que ler o livro todo e a gente entende. A gente não pode julgar hipocritamente. A gente não pode julgar segundo a nossa reta justiça, que a gente não tem reta justiça. A gente tem que julgar pela palavra de Deus. Então Paulo vai chamar aqui Timóteo a se apresentar como Cristo. Ele coloca o modelo de Cristo aqui. Ele vai dizer e apresentar 3 características, que é os nossos 3 pontos aí, ó, desse pequeno verso. Que o servo, para ser considerado por Deus como obreiro aprovado, ele tem que ser brando, ele tem que ser habilidoso e ele tem que ser paciente. Essas 3 qualidades. Mas falando assim, dá para confundir, né? Às vezes acha que brando é aquela pessoa que não gosta de briga, de confusão, que é muito passiva. Não necessariamente. Quando se fala de habilidoso, aqui é ligado ao verso do contexto principal, o verso 15. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. A habilidade aqui não é uma habilidade oratória. Vai além disso, é uma habilidade de conhecimento. Crente tem que conhecer a Bíblia. E, por fim, ele precisa ser paciente. Porque os confrontos surgirão. E eu costumo sempre dizer, é um dos conselhos que eu sempre dou para aqueles que estão sob a minha liderança e quando eu estava na ativa no seminário. Que muitas das vezes, muitos alunos, pós-aula, né, ia me pedir conselho. Uma situação. Aí eu dizia assim, olha, você vai ter que agir. Vai ser difícil. Mas se você não agir, as circunstâncias vão agir. E as circunstâncias, quando agem, elas saem do controle. E aí, o serviço que você vai ter que fazer vai ser mais dificultoso. Vai ser mais traumático. E você vai ter que fazer. Porque as circunstâncias vão te envolver. Então, o melhor é você agir com prudência e não ter medo. Agir. E aí, Paulo está chamando Timóteo para essa responsabilidade. Tem que ser paciente? Tem que ser. Tem que ser brando? Tem que ser. Mas tem que confrontar. O instruir está aí para isso. A habilidade de instruir está aí para isso. Então, a nossa divisão é essa. Servo do Senhor, servo aprovado. Se você tem alguma dúvida, está aí, ó. Ele deve ser brando, ele deve ser habilidoso, ele deve ser paciente. Nós estamos no 7º sermão. Como ser um obreiro aprovado. Então, no primeiro sermão, versos 14 e 15, a palavra que eu vou responder a pergunta, como ser um obreiro aprovado? Verso 14 e 15, sendo fiel. O obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade, permanece fiel diante de um mundo confuso. Fiel. O segundo sermão foi o verso 16. Pureza. Ele é puro. Quando eu digo puro, não é sem perfeição, não. É aquele que luta pela pureza. Ele reconhece que está impuro e vai se lavar. Está entendendo? E ninguém vai ser perfeito aqui, não, irmãos. Mas a gente tem que buscar o máximo possível estar puro. Como é que a gente faz isso? Sendo fiel. Verso 14 e 15. Verso 20 e 21. Ou verso 17 e 18, foi o terceiro sermão. A palavra que eu coloco aqui para ser um obreiro aprovado, discernimento. Ele identifica e rejeita doutrinas que corroem a fé, mantendo clareza teológica. É aquela ideia. Não vou ouvir. Se eu ouvir, agora eu vou defender. Agora eu vou entrar e vou dizer que isso não é verdade bíblica. Verso 20 e 21, foi o 4º sermão. Eu dou a palavra aí, santidade. Vaso para honra, né? É você andar com um bom testemunho. Veja bem aí, as qualificações de um obreiro aprovado. Depois nós fomos para o verso 22. É a ideia eu vou chamar de estrategista. Aquele que sabe a situação que está acontecendo, ele foge atacando. Lembra que eu disse? Uma coisa é você
fugir. Outra coisa é você evitar. O evitar é a mesma coisa de fugir, mas com essa qualificação de fugir, mostrando para todo mundo que você não concorda daquilo. Aí eu enumerei pecado, vários tipos de pecado. Porque tem crente que é assim, ele foge do pecado, mas ele não denuncia o pecado. Ele não denuncia. Isso é um sinal de fraqueza e até de covardia. Você sabe a verdade, mas você se fecha. E muitas das vezes o argumento é de falsa piedade. É porque eu não quero criar conflito. É como eu disse. Se os primeiros cristãos, a começar por Jesus, que é o que iniciou o cristianismo, se ele fosse pensar assim, ele não tinha morrido na cruz. Porque ele morreu na cruz porque ele entrou num conflito que ele não podia sair. Então tem conflitos que o cristão não tem como ele evitar. Um cristão jamais, vou recapitular aqui alguma coisa, o cristão jamais pode aceitar o aborto. O cristão jamais pode aceitar um casamento que seja fora de um homem e de uma mulher. Jamais ele pode aceitar. Jamais, jamais, jamais. Um cristão jamais pode aceitar que um casamento possa acabar por incompatibilidade. Não, depois que eu casei eu descobri. A gente não somos as metades, não existe isso. Se casou, agora vai pedir a Deus para dar um jeito de segurar até o fim. Entendeu? Isso o mundo não ensina. Verso 23, sobriedade. Foi o sermão passado. E agora esse, equilíbrio. E teremos mais um para encerrar a série de sermões Como Ser um Obreiro Aprovado. Hoje é equilíbrio. Então, resumo, colocando tudo que eu falei até aqui. O obreiro aprovado é fiel, puro, discernidor, santo, moralmente vigilante, sóbrio, manso e cheio de esperança, refletindo Cristo em todas as suas atitudes. Então vamos olhar para o texto. E vamos começar de fato agora. Na versão ARA aparece a palavra necessidade. E ela é interessante. Ela está subentendida na versão NAA, quando diz o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Ela está subentendida aqui. Mas é interessante, pela versão da ARA, entender por que o apóstolo, quando está falando para Timóteo, ele coloca essa palavra necessário. Aí eu fui investigar. Essa palavra, ela expressa uma obrigação moral, não apenas uma recomendação. Aí ela acaba se tornando um imperativo, irmãos. É impressionante. Então, Paulo indica que essa não é uma qualidade opcional, mas algo indispensável para o cristão. O quê? Essas três características. Ele ser brando, é necessário que ele seja brando, é necessário que ele seja habilidoso, é necessário que ele seja paciente. É necessário. Aí no contexto do verso 14 até chegar o 26, que inclui o nosso verso 24, ele lida com falsos mestres, com debates inúteis, com contendas doutrinárias. Aí, então Paulo vai dizer que por isso a maneira de se portar, de se comportar, é tão importante para lidar com isso. Eu sei que tem cristãos que estão tão distante da percepção de viver uma vida que agrada a Deus que ele nem percebe. Essa é uma das grandes artimanhas de Satanás. Por isso que 99%, eu posso dizer, do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, 99%, a prioridade são para os crentes. São para os crentes. Nós temos que pregar para os incrédulos, para que eles creiam em Cristo. Mas isso faz sentido. Por que tem que ser para nós? Porque nós precisamos pregar, de fato, aquilo que nós acreditamos e vivemos. Não só o que acreditamos, mas que vivemos. E tem muito cristão, como eu disse na minha introdução, que está muito preocupado, exageradamente, em agradar o marido, em agradar a esposa, o filho, agradar o pai, agradar o patrão. Mas se esqueceu de que ele precisa agradar o mestre. Porque no meio da nossa vida, que essa palavra eu vou colocar por questão de cultura, que de vez em quando sai da nossa boca, né? A vida secular do crente. Na verdade, o crente não tem vida secular, meus irmãos. A vida do crente é espiritual, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ninguém aqui, quando termina o culto, chega em casa, deixa o Espírito lá
e vai trabalhar amanhã, ou vai para o colégio, para a faculdade, vai fazer a vida sem o Espírito Santo. Então, tudo que a gente faz é espiritual. O crente não tem uma vida secular. Tudo é vocação de Deus. Você vai para a sua profissão, como já vimos aqui em outros momentos. Não nesses sermões, mas em outros. Quando você vai para o seu trabalho, você vai trabalhar para a glória de Deus. Seja a profissão que você tenha. Você vai fazer aquilo para louvor e glória do Senhor. A igreja é onde o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus de forma formal. Agora, a sua vida, quando você vai trabalhar, quando você vai estudar, seja o que você fizer, é um culto a Deus. Informal, mas é um culto a Deus. E lá, não está fora o contexto que você tem que agradar a Deus. Tem gente que acha que só tem que agradar a Deus quando está no culto. Eu vou me comportar no culto para agradar a Deus, beleza. Mas fora do culto também. Aí, por muitos não ter essa percepção, eles acham que a vida se resume a isso aqui, ó. Eu vou para a igreja para orar a Deus, para Deus abençoar o meu trabalho, para que eu melhore. Para Deus abençoar a minha empresa, para que ela cresça. Para Deus abençoar na escola, que eu tire boas notas. Para Deus me abençoar, que eu faça um bom vestibular e eu passe. Para Deus me abençoar, para que eu termine a faculdade. Para Deus abençoar, quando eu terminar a faculdade, já tenho um emprego que eu ganho 10, 20 salário. E tenha 2 férias por ano. É assim que a maioria das pessoas pensam. E não se percebe que Deus é um Deus gracioso, que dá isso por sua graça, mas nós somos chamados para priorizar as coisas dele e viver para ele. E nesse caminho nós vamos ser confrontados. Nesse caminho nós temos que mostrar essas qualidades que definem um servo, um obreiro aprovado. Brando, habilidoso, paciente. Aqui só nesse verso. Agora lembre de tudo que nós já falamos aqui, desde o verso 14. Aí tem cristão que está vivendo e achando que está bom. E Satanás, ele gosta muito disso. Porque a maior estratégia de Satanás é enganar. E dizer você é forte quando você não é. E dizer você é fraco quando você é. Entendeu? Então, quando Paulo usa essa expressão necessário, ele está dizendo, ó, é necessário. Você tem que viver isso para agradar a Deus. Repito, o contexto aqui, as pessoas estão com todos esses movimentos estranhos, falsos crentes, falsos líderes, ensinando coisas que a Bíblia não ensina. Está tendo perseguição, primeiro século. Muitos estão perdendo o emprego, muitos já foram mortos, perseguidos. E muitos vão sofrer. E Paulo não está preocupado com isso, em primeiro lugar. Ele está preocupado que as pessoas entendam que apesar de todas as situações, Deus continua sendo Deus, ele quer adoração, ele quer obediência. Ponto. Eu tenho que deixar isso bem claro para os irmãos, que nós vivemos uma vida, em comparação aos crentes do primeiro século, muito confortável. Aqui a gente está passando um tempo difícil mundialmente falando. Não é? Está passando um tempo difícil, de escassez e tal, muita dificuldade, mas nem se compara. Nós não estamos sofrendo literalmente uma perseguição como os nossos irmãos do primeiro século sofreram, de morrer mesmo, sabe, de ter os seus bens arrancados e de se tornar escravo. Nenhum de nós aqui. E se Paulo achou importante lembrar isso, olha, apesar de tudo isso, vocês têm uma responsabilidade, agradar a Deus, ser reconhecido por ele como obreiro aprovado. Um monte de gente agora, nesse momento, meus irmãos, está indo para um monte de igreja e está ouvindo só coisa fantástica. Mas o principal não está ouvindo. E eu não tenho medo de dizer, isso não é arrogância, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Se você olhar para o texto, está aí. Brando, habilidoso e paciente, está aí. E essa palavra necessário, ela está aqui para dar esse peso. E aí, logo que Paulo usa essa palavra, necessário, ele vem com outra ainda de mais peso. Ele vai dizer isso aqui, né? Ó, na minha versão. Já começa assim, ó, o servo. Na área, né, é necessário que o servo. Aqui nessa minha aqui, ele já vai mostrando quem é Timóteo, e Timóteo tem que ensinar isso aos outros. Quem nós somos? Servo. Deus não é o gênio da lâmpada.
A gente não tem que transformar as nossas orações só petições por petições. Até aqui, nós aprendemos em outro momento que as nossas orações, ela não muda a vontade de Deus. Então por que eu oro? Então vou lembrar os irmãos. Por que eu oro? Porque a Bíblia manda a gente orar segundo a vontade de Deus. A gente tem que estar inspirado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus para orar a vontade de Deus. A oração nos faz descobrir. Então, nesse viés é muito simples. Quando você ora e você consegue perceber a resposta, não foi porque Deus ouviu a sua oração, entendeu? Foi porque você orou exatamente como Deus queria que você orasse. Entendeu, irmão? É soberania de Deus e responsabilidade humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que é o fervor, a pessoa em si. Tanto que em algumas denominações, tem pessoas que são colocadas em um pedestal como pessoas de oração. Ó, você orou, não deu certo? Fala com o irmão, fala com a irmã. Tudo que ela pede a Deus, Deus dá. Mas você não vai encontrar na Bíblia Deus fazendo essa exceção. Deus manda todo mundo orar. Todo mundo orar. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó. Leia a minha Bíblia, saiba quem eu sou, que você vai pedir exatamente o que eu quero. Na minha cabeça isso é muito simples, eu não me confundo mais. Quando o meu pai tinha um comércio, eu era a segunda pessoa dele. A segunda pessoa dele. Então, quando ele saía, ele dizia tudo o possível que podia acontecer na ausência dele e como eu teria que agir. Os irmãos concordam, né? Que fala é uma oração. Quando você está falando aqui, são orações, né? Que está saindo. É só para dar um exemplo aqui para vocês. E aí, meu pai saía, me deixava todo instruído. Então, os irmãos fazem a comparação. A instrução do meu pai era como se fosse Deus e a instrução é a Bíblia, é a palavra. Aí eu ouvia tudo, guardava, e aí quando aparecia a situação, eu respondia exatamente como meu pai dizia. Ali eu fazendo, a responsabilidade era minha, a autoridade era minha. Mas por trás de tudo isso, tinha sido instruído pelo meu pai. Então, quando chegava, eu respondia. Quando eu respondia certo, o resultado saía exatamente como meu pai dizia que ia acontecer. Quando eu saía do padrão, quando eu saía da escritura, do que meu pai disse, aí dava errado. Então, quando dava certo, a glória era para quem? Era para mim que fez o serviço sério, certo, mas mais para o meu pai, né? Porque eu fiz exatamente o que ele mandou. Melhor dizendo, a honra era para mim, a glória era para o meu pai. Então, para nós sermos um servo de honra, nós precisamos fazer exatamente o que Deus nos manda. Aí, por isso, necessário. E mais agora, quando ele diz servo. A palavrinha que está aí, meus irmãos, é doulos, escravo. Escravo. Paulo podia usar outras palavras. Tem outras palavras que são traduzidas no texto bíblico como servo, que a original que está lá não é doulos, é outra. Por exemplo, tem palavras que são traduzidas como servo, que a palavra original não é doulos, dá uma ideia de administrador. Mas aqui Paulo faz questão de colocar escravo. Aí eu aplico aqui para nós. Você não é escravo do seu trabalho. Você não é escravo do seu patrão. Você não é escravo do seu marido ou escravo da esposa. Você não é escravo da faculdade, do seu professor. Você não é. Você tem que se submeter a eles e tal. Mas você é escravo de Deus. Aí, para quem não é cristão, ele devia dizer assim, então eu não quero ser escravo. Você é escravo, mas de Satanás. A opção que você tem, a melhor para você, é ser escravo de Cristo. Porque a escravidão de Cristo, na verdade, é uma libertação. A escravidão do diabo, de fato, ela é uma prisão. Então, Paulo diz isso. O servo sabe. O servo do Senhor. Do Senhor. Servo significa escravo. É do Senhor. E eu li um comentário de um erudito. Ele faz uma percepção quando ele vai destrinchar a palavra Senhor, que é Kyrios.
necessário, você não tem outra opção. Você tem que ser isso aqui, brando, habilidoso, isso. Você é escravo, saiba disso. Escravo obedece. Escravo não tem outra coisa a fazer, a não ser obedecer. Mas dentro da perspectiva de Deus, o escravo de Deus, ele não faz por obrigação. Ele faz por gratidão. Gratidão. Aí, associado diz, do Senhor. Normalmente, quando aparece a palavra Senhor, que no original é Kyrios, sempre aparece o artigo. O Senhor. Para dizer assim, único. Único. Aqui, nesse caso, dá a ideia de que, olha que coisa fantástica, eu achei legal a percepção dele. Que Paulo está dizendo para Timóteo, você é escravo, mas você é um escravo que tem que imitar o seu Senhor. O artigo não estando aqui, a ênfase não é o Senhor único, mas o Senhor que foi escravo, o Senhor que se entregou, o Senhor que foi brando, que foi habilidoso, que foi paciente. Paulo não se coloca como exemplo. Ele coloca o próprio Cristo. Quando ele coloca aqui, Senhor, ele está evocando. E está muito fresco na cabeça deles tudo que Jesus enfrentou. E Jesus sendo Deus. Em sermões meus que eu já preguei sobre isso, eu me lembro uma vez que eu disse assim, irmãos, tem um ditado popular que diz assim, você quer saber que uma pessoa dê poder a ela. Dê poder a ela. Ela vai mostrar quem ela é. Né? E o nosso exemplo de perfeição é o próprio Cristo, que ele tinha poder, como diz Filipenses, né? Ele se esvaziou porque ele quis. Ele abriu mão de muitas coisas. Mas nós não somos assim, né? A gente está numa situação, então vou pegar um exemplo aqui bem prático. Você está lá na empresa, aí você é peão. Aí de repente você é promovido para ser o supervisor de até então os seus amigos que estavam ali comendo com você no mesmo canto. Aí se você for uma pessoa que não sabe trabalhar com poder, aí você cresce, né? Aí você já não quer almoçar ali com eles, você já quer almoçar separado, porque agora você quer ser reconhecido por isso, por aquilo outro. A gente sofre essa tentação, não é? Eu me lembro, no seminário, tem uma cadeira homilética, que chega uma hora que os alunos ele tem que preparar um sermão e ele tem que pregar, né? Para avaliar lá, né? Se ele fala palavras erradas, se ele se comporta, faz movimentos estranhos, coisa de seminário, irmãos. E aí é interessante, quando chega esse dia, eles vêm tudo de terno e gravata, ó, tem uns que vêm de terno e gravata, todo imponente, sabe? Aí às vezes é gente que já está na lida de pastor, né? Eu digo, rapaz, o cara com uma petulância dessa, porque vai pregar uma vez para todo mundo ver. Imagine se ele tivesse mesmo uma igreja para liderar, e tem muitos que se perdem nisso. Jesus é o nosso exemplo. Ele foi brando, foi habilidoso, e ele foi paciente, como Isaías profetizou. Ele deixou fazer as coisas com ele porque tinha um propósito. Há um momento de crise na vida do cristão que ele não tem outra coisa a fazer a não ser permitir, como Cristo fez. Mas tem cristão que acha que isso nunca vai acontecer. Mas Paulo deixa aqui bem claro, no primeiro ponto. Ele tem que ser brando. Na minha versão, a palavra brando, eu não sei como é que está aí na sua, mas a palavra brando aqui, eu vou tentar definir para vocês aqui, o que ela pode dizer. Significa, gentil, amável, suave, sem brutalidade. Essa palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra que ele usa lá em 1 Tessalonicenses 2,7, onde ele compara uma mãe que cuida do filho. Então, o brando aqui, ele está fazendo contraste com metido em brigas, contendas, daquele crente que eu aprendi a chamar de boca de confusão.
que tudo com ele vira briga, vira discussão, não é? Por favor, irmão, vou dar alguns exemplos aqui, mas não vai achar que eu estou dizendo que é para você, não. Mas se encaixar, exortação, né? Tem gente que briga por cadeira, né? Tem gente que briga por lugar, posição do ventilador. Uma vez um pastor pediu um conselho, como é que ele deveria aconselhar duas irmãs idosas, não é, que estavam brigando por uma cadeira. Sentava assim na frente, nem meu pai e minha mãe, cada na sua cadeirinha. Né? Aí um dia uma resolveu sentar na cadeira da outra. E aí a gente começar o culto, uma ficou puxando a cadeira. O pastor me dizendo, uma ficou puxando a cadeira, essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha. Entendeu? Uma atitude de crente. Né? Ah, eu dei um vaso de rosa. Aí é para botar aqui. Aí vem uma irmã e bota para colar. Às vezes ela só limpou, deixou ali, esqueceu de botar no canto, aí pronto, dá briga. Entendeu? É contra essas coisas que a gente tem que lutar. E o brando, como eu falei, Paulo usa lá a questão de uma mãe com um filho. E olha como isso é interessante, meus irmãos. Mais uma vez aqui, a Bíblia está dizendo que esse brando aqui, essas atitudes que estão aqui, não é só para quem está na liderança. É para crente. A prioridade aqui são os líderes, o Timóteo. Se Timóteo não for isso, como é que ele pode ensinar isso? Ele tem que ensinar e buscar a ser isso. E os crentes replicarem. Porque parece para muitos cristãos, ainda hoje, que a maior responsabilidade de ser um obreiro aprovado é quem tem uma função formal. Mas, meus irmãos, não se esqueçam. A Bíblia diz que todos vão estar diante do Senhor. É individual, todo mundo. Uns vão ser julgados e condenados. Outros vão ser entre. Não vai ter questionamento. Mas vai ser individual, não vai ser por quantidade, não. Individual. A salvação é individual, o julgamento é individual. Não é como a gente está vendo aí, não. Vai ser uma coisa de justiça mesmo. Então, até aqui, o que o texto nos chama a atenção, meus irmãos, não é que ser brando é você ser mole, é você não gostar de confusão, você fazer de tudo para não entrar numa briga. Como eu já disse, falando espiritualmente, tem brigas que vão vir até você e não tem como você sair, não. A ideia de ser brando aqui, meus irmãos, é alguém que tem força para controlar. Entendeu? Uma pessoa branda é uma pessoa que tem força para controlar a situação e não para não se meter em confusão, porque a gente vai entrar. Ela aparece. Ser brando não é ser passivo, mas é escolher não responder na mesma agressividade do adversário. Esses dias eu estava vendo dois pastores, acredito que eles estavam pregando uma conferência, esses dois pastores de linhas teológicas diferentes. Um da linha batista reformada, né? E o outro dessa que está abraçando de uns anos para cá a missão integral. Se os irmãos nunca ouviram falar, um resumozinho, missão integral. São igrejas, pastores, líderes que têm se preocupado muito com a pobreza. Normalmente eles são mais, assim, no viés político, eles são mais de esquerda, não é? Aí a minha visão, que não sou, é que eles pecam muito em achar que o problema é só a pobreza. Tem outros problemas. E foi exclusivamente o que o outro pastor também estava ali. Não era um debate, mas eu acho que terminou um evento e os dois estavam sentados e fizeram perguntas. Qual o meu ponto aqui? Que na hora que eu vi lá, eu disse, eu quero ver aqui como é que essa pessoa, que eu considero estar na mesma linha de pensamento teológica que o meu, como é que ele vai se comportar? Se ele vai ser o obreiro aprovado. Porque se eu estou meditando nesse texto, né, eu peço a Deus que me mostre coisas que sirvam de aplicação, de ilustração, para que a verdade que esse texto tem para nós hoje seja marcada no coração de vocês. Pois bem, tá lá. Aí se faz uma pergunta. E a pergunta ela foi maliciosa. Alguém fez uma pergunta e a pessoa que estava dirigindo lá as perguntas e as respostas abriu aqui e foi falar. Aí foi disse assim, vou tentar resumir aqui. Porque o movimento reformado, né, aí se enquadra a igreja batista, a igreja presbiteriana, né, que tem a confissão de fé e tudo mais. Por que
que são tão ausentes no cuidado dos pobres, principalmente na sua localidade. E isso a torna culpada por tanta pobreza, especificamente no Brasil. Ou seja, a pessoa que fez a pergunta, ela estava culpando uma denominação específica por haver muitos pobres no Brasil. E aí, quando eu ouvi isso, né, eu digo, rapaz, o cara tem que ter o sangue muito frio para responder um negócio desse. Tem que ser brando, tem que ser habilidoso, tem que ser paciente. A resposta dele: irmãos, nós vimos aqui Paulo, está se referindo à pregação dele, né? Nós vimos aqui Paulo, que foi dito para ele que no mundo sempre teria pobre. No mundo sempre vai ter pobre. E onde é que a gente vê na Bíblia que a igreja, e ainda vou mais, aí ele citou a igreja referida, né? Pode ser responsabilizada pela pobreza no mundo. E ele falando com muita calma. Existem muitos problemas no mundo, muito mais, que afetam, de fato, aquilo que o ser humano precisa para com Deus, que é pecado. Pecado. Então, você está dizendo que a denominação tal, ela é culpada por ter pobre no mundo? Então, uma pergunta dessa, ela não merece nem resposta. Aí ele só fez pegar e colocar o microfone em cima lá da mesinha. E aí ficou aquele silêncio, um silêncio, meus irmãos, de como é que eu posso dizer? De um constrangimento. Que aquele homem falou de uma forma que ele não foi ignorante, ele não foi bruto, ele foi incisivo, ele fez exatamente isso aqui. Ele não foi passivo. E não escolheu responder com agressividade. Ele só disse assim, ó, essa pergunta ela não merece uma resposta. E deixou para a pessoa meditar. Ele deu mais um texto bíblico que eu não me lembro agora. Eu só guardei esse de Paulo. E foi dito a ele, ó, você sempre cuidado com os pobres, você vai sempre ter os pobres perto de você. Porque ele quis dizer que pobre sempre vai existir. A igreja não é culpada por ter pobre. Pobre sempre existiu e sempre vai existir. Entendeu? Se você for a igreja mais rica de Fortaleza, vai ter pobre lá. Pobre tem em todo canto, irmãos. Não é culpa da igreja. Então, isso é uma prova de que nós podemos, sim, em situações como essa, esse cidadão, esse pastor, ele saiu muito bem. Ele falou de uma forma muito piedosa, mas firme. Então, não confunda ser brando e ser molenga, falar com medo, não. Ele falou firme. Ele foi brando. Brando na Bíblia, meus irmãos, é sempre autocontrole. Responder diferente daquele que está perguntando. Entendeu? Essa é a forma que a gente deve nos colocar quando nos colocar em situações como essa. Ele não pediu para entrar. Colocaram ele nessa situação. E ele ali, no meu ponto de vista, ele provou. Então há tempo para tudo, meus irmãos. Pode ser que na sua faculdade, no seu trabalho. Não é ímpio, não. Você encontre um crente lá, dizendo um monte de coisa lá, que você sabe que ele está errado. Aí você, de tudo que você já ouviu aqui, você tem todas as ferramentas. É o momento de eu mostrar o meu ser brando para essa pessoa. É hora de eu mostrar a habilidade que eu tenho das Escrituras. É hora de eu mostrar a minha paciência para que eu tenho com ele. E por aí vai. Então, como ensina um dos comentaristas que eu li tantos, a brandura é o terceiro elemento mencionado por Paulo. Mas a primeira virtude do caráter, pois é ela que define como ensinamos e como suportamos. Você só consegue ser brando se você tiver a Escritura para lhe tornar habilidoso. Ele foi habilidoso ali. Parecia que queriam colocar ele numa saia justa. E ele respirou e respondeu. Por quê? Porque ele era apto, habilidoso. É o nosso segundo ponto aí, ó. Como ele vai dizer. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos. Apto. Apto é habilidoso. Habilidoso em quê? Em conhecimento das Escrituras. É inadmissível um crente. E tem 2 livros aqui condenando isso. As cartas aos Coríntios, Paulo dizendo, vocês já eram para ser adultos.
Já tem que tomar leite. Eu quero dar um conhecimento mais substancial, mas vocês insistem em se manter nessa inanição. Aí está lá Hebreus também falando a mesma coisa. Se fala é porque existe cristãos assim, que não se preocupam em crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aí ele fica aquele crente que ele é crente, ele vai para o céu, porque a salvação não é por obras. Mas é um crente que traz dificuldade para outros crentes. Tem que ficar puxando. Lembra daqueles desenhos animados de prisão, que os personagens vestem uma camisa toda listrada, com um número bem grandão, aí ele está dentro da cela, aí tem uma corrente no pé dele, aí lá no final tem uma bola zona que impede ele de caminhar. Tem muitos crentes que estão assim, na vida de outros crentes. Estão sendo discipulados por outros crentes, e os que estão discipulando estão puxando. E ele fica lá, ele não cresce. Ele está apegado a muitas coisas que indiretamente são boas, mas se torna más quando ele não está diretamente ligado, repito, naquele da qual tem a opinião final de delegar o futuro da eternidade dele. Você nasceu criança, hoje está adolescente, amanhã você se torna jovem, casa, vem filho, e a vida passa, meus irmãos, passa bem rápido, não é? Hoje eu me olho no espelho, meu Deus, estou ficando velho. Olho para o meu pai, levando ele para o... Meu pai e minha mãe, e às vezes eu digo para eles, pai, daqui um dia é dois velhos, é o senhor e eu. É um segurando para não cair, entendeu? Aí olho para o meu filho, todo magrão, todo, né? Tá ele aí, ó, todo saradão, come o que quiser, come uma pizza do tamanho do mundo, vai dormir. Já não acontece mais isso comigo, tudo passa. Então vocês jovens, olhem para isso aqui, para amanhã vocês não serem esses que não sabem lidar com as situações difíceis, que se você é cristão, e aí eu vou dizer para você realmente ficar alerta, se você é cristão, a luz está acesa em cima da sua cabeça, o mundo vai lhe perseguir, o mundo vai lhe abordar, vai lhe mostrar coisas que parece que tem futuro, mas que não tem, que parece que você tem que agradar, mas que você não tem. Então busque conhecimento, para que você seja habilidoso, capaz de ensinar. O termo aparece também em 1 Timóteo 3,12, como requisito para presbítero. Olha aí, irmãos. A mesma palavra que Paulo coloca aqui para Timóteo ensinar é a mesma palavra que aparece quando vai dizer como deve escolher um presbítero. Que seja habilidoso. E o habilidoso aqui não é a oratória, por mais que isso seja importante. Mas, se você tem oratória, aparência e habilidade, isso seria maravilhoso numa pessoa só. Mas se você, numa pessoa, você tem, a pessoa fala bem, a pessoa tem boa aparência, mas não tem habilidade, fuja. Fuja e não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Eu sempre costumo dizer, existem os brilhantes, sejam pastores, sejam fiéis. Existem os brilhantes e os fora da curva. Essas são as exceções. Deus salvou, Deus salva, e Deus continuará salvando pela grande maioria, que não são fora da curva, que não são... Tem uma boa oratória, tem uma boa aparência, mas que são habilidosos, são aptos. Por quê? Porque amam a Escritura. A sua ignorância natural, vamos dizer assim, não impede a sua sabedoria que vem do alto. O nosso conhecimento natural, ele é adquirido, meus irmãos, nos livros, não é? A gente vai para a escola, vai para a faculdade, depois faz um mestrado, pós-graduação, e depois fica fazendo as coisas, você fica sábio. E o Senhor não requer de nós sabedoria não, espiritual, da palavra de Deus. Como é que a gente faz isso? Onde é que tem a escola para eu estudar? Onde é que tem a faculdade para eu estudar? Igreja. Igreja, está aqui ela. E quem serão os meus professores? O pastor e o irmão que está do seu lado. Todos nós, está lá em Hebreus, temos a admoestar. Ou seja, temos que instruir. É o que o texto vai dizer, ó.
apto para ensinar, instruir. Todos. A palavra ensinar, instruir. Aí é que entra o confronto. Ó. É corrigir, é disciplinar, é educar, como se faz com a criança. Aí lembra que eu disse assim, irmãos, crente de verdade, ele não pode argumentar assim, ó. Ei, irmão, você não tem nada a ver com a minha vida. Então você tem que rasgar esses textos e todos da Bíblia. Nós fomos chamados para corrigir. Entendeu? Se você vê aqui um filho de um irmão correndo, assim para baixo, o menino está virando, aí o pai e a mãe. Aí você acha que é só o pastor que tem que corrigir. Eu não me meto com o filho dos outros. Cada um cria o seu. Isso é o mundo que diz. A Bíblia não. Vale, Tito. As mais velhas ensinar as mais novas. Aí tem irmão que quer fugir desse confronto. Aí você vai dizer, pega esse menino. Ô, menino danado. Não, você não vai dizer isso não. Você tem que ser sábio. Você tem que ser habilidoso para saber instruir. Paizinho, mãezinha, olha, faz isso aqui. Tal. Aí quando o pastor toma uma atitude, é o brabão. Vou mais não. O homem me envergonhou na frente da igreja todinha. Eu costumo dizer para os que estão mais próximos. Eu luto com isso aqui, tá, irmãos? Eu luto com isso aqui. Às vezes minha paciência está tamanho do bombom. Entendeu? Eu sou pecador, como todos vocês aí. Se colocasse câmera na casa de todos vocês aqui, vocês iam se assustar com como vocês, em determinados momentos, agem. Entendeu? Aí tem gente que acha que pastor é porque é pastor e pronto, ele é... Não, peraí. Eu tenho minha responsabilidade, eu tenho que ser exemplo para todo mundo. Mas isso não quer dizer que, de vez em quando, eu... Fique tamanho de um bombom. Entendeu? Aí, às vezes, acontece, né? Eu estou vendo coisa, aí os irmãos... Tudo passivo, eu tô vendo coisa. Aí ninguém age. Aí eu vou, bum. Mas é responsabilidade de todos. Responsabilidade de todos. E quem está falando, quem está exortando, quem está instruindo, ele tem que ir com o coração, não se colocando como exemplo. Eu não criei meus filhos assim. Não é assim, não. É exortando com sabedoria. Olha, a Bíblia ensina. Eu passei por essas dificuldades, também. É ruim no começo, olha e tal. Tem que saber falar. Quem está ouvindo, ela tem que saber que a pessoa que está falando não quer o mal dela. Por mais que na hora aquilo cause um constrangimento. Porque tem coisas que na vida da gente, a gente só para quando a gente é constrangido. Porque a gente é assim, ninguém está dizendo nada, eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Eu me ferro todinho porque eu vou contando as minhas coisas. Quando eu estudava lá no Justiniano de Serpa, eu saía do colégio e já era de praxe, passar nas Americanas. Fazer o quê? Comer bombom e chocolate de graça. Fui a primeira vez, e na minha época, o chocolate, você se engasgava com ele. Hoje não, né? Está tudo desse tamanho, né? Aqueles embaré de leite, eram os meus preferidos. Ia passando, filho de crente, filho de pastor, eu ia passando, olhava aqui e pegava um. Estava na boca. Não sofri nenhum constrangimento, fui de novo. Até que um belo dia, na época eu dizia, um emissário de Satanás, não foi. Ali foi Deus que mandou aquele cara. O cara pegou no meu braço, ei, bonitinho, te peguei. Aí disse, ei, ele aqui, Aí eu estava me acostumando, estava tão fácil, que a minha mão já estava cheinha. Aí o cara me levou lá para a primeira fila. Eu fiquei preocupado dele me levar para dentro de um quartinho. Na minha época tinha um quartinho lá. Tá, né? Eu acho que ele viu que eu não era ladrão. Eu era um crente fraco. Né? E aí eu fui lá para a primeira fila, tinha dinheiro, paguei. Depois desse dia, nunca mais. Sofri um constrangimento. Fiquei um pouquinho com raiva, fiquei com vergonha. Bonitinho aqui na frente, todo mundo. Lá vai eu, lá para frente. Eu já pensou, rapaz? A vergonha aqui. Mas parou. Então, muitas coisas, às vezes... Muitas coisas não, é assim. A gente é assim. Olha para a sua vida. Você nunca teve um momento assim, não? Então você é um santo. Levanta aí. Entendeu? Todo mundo tem. Todo mundo tem esses momentos. Mas todos nós, cristãos, somos responsáveis. Quando Paulo chama a atenção de Timóteo aqui, está chamando ele de escravo, é porque ele é
É porque ele foi, é porque nós somos e sempre seremos escravos do Senhor. Quando Paulo diz para ele aqui, ó, é necessário você ser brando, é você lutar. E às vezes acontece de você precisar de uma exortação. E aí o nosso segundo ponto, estou partindo para o terceiro, seja habilidoso. Não tem como. A habilidade aqui é o conhecimento da palavra de Deus. É o hábito aqui, como eu disse, está relacionado ao que Paulo chama a atenção para que as pessoas, quando olhassem, vamos escolher um pastor, olhar o quanto conhecimento ele tem, habilidade. Isso em vida também, em prática. O que menos fala ali é de graduação. É importante, que vai aparecer o ensinar lá. É importante. Mas o que caracteriza realmente a identificar um indivíduo como um futuro pastor é o seu caráter. É como ele é como pai, é como o esposo. Não dá ao vinho, não beberrão, não avarento. Entendeu? Avarento a relaciona e a ostentação. Tem muitos pastores aí que já caíram nesse quesito. Entendeu? Já caíram nesse quesito. Porque a responsabilidade é de instruir. Então, o primeiro dever do servo do Senhor, depois que ele se entende que ele tem que viver uma vida de mansidão, autocontrole, não é de ser omisso nem passivo, ele tem que entender que ele tem responsabilidade de ensinar. Então, você que está aí, ó, essa pessoa que está do seu lado, você tem responsabilidade de ensinar. Sua mulher, seus filhos, o irmão da igreja. Você não precisa ter uma função formal, como alguns têm aqui. Não é para ser professor da EBD, não é para pregar aqui em cima, é formal. Mas é um chamado duplo, que ele tem que ser aqui, para todo mundo ver, e tem que ser no seu particular. Aqueles que são casados com a sua esposa, com seus filhos, se tem empresa com seus funcionários, se é empregado, como se relacionar com seus amigos e patrões, e assim vai. Isso aqui não é para dentro da igreja, é de dentro da igreja para fora. O que Paulo está dizendo aqui. A habilidade de ensinar inclui conhecer bem as escrituras, saber aplicá-las com o coração humano, explicar pacientemente, que é o nosso terceiro e último ponto. O cara tem que ser brando, tem que saber se comportar, agir, e esse agir dele tem que ser com habilidade, e ele tem que ter paciência. Então, em casa, no aconselhamento, no púlpito, na igreja, Deus nos chama a não apenas a falar, a ouvir, mas a saber conduzir outro à verdade. No tempo de ruído, ensino infiel, é dado a nós aqui. Irmão, sem pretensão, sem arrogância. Nós somos minorias. A maioria das pessoas que estão indo para a igreja hoje estão ouvindo coisas que não tem nada a ver com as escrituras. Cita-se um verso e diz coisas que não tem nada a ver com a escritura. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis nós somos. Então, vocês quando vão lá, pastor, onde é que eu tenho que aplicar essas habilidades? Dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. Você tem que mostrar que é servo. E só nesse verso 24, a característica tripla é essa. Você tem que se mostrar brando. E guarde isso aqui, brando não é você ser omisso e passivo. Brando é você ter controle. Quando aparecer uma manifestação, que a ideia dela é lhe tirar do sério, é lhe pôr numa situação constrangedora, e você com controle, com os frutos do Espírito operando em você, você mostra a sua brandura com firmeza. Como Jesus fez, Paulo fez e tantos outros. Então, por favor, brandura não é ser passivo e omisso. E o que deixa isso mais claro é quando Paulo diz que você tem que ser habilidoso. E aí Paulo vai terminar dizendo, o servo deve reconhecer que vão ter situações que você precisa ter resiliência. E eu não estou dizendo que isso é fácil, irmãos. Às vezes você perde o controle. Não é? Porque é assim, ó. Se você pedir a Deus, Senhor, me dá mais amor, o que é que você acha que Ele vai dar para você? Pessoas te amando? Não, pessoas te aborrecendo, para você provar que Deus te deu amor. Da mesma forma como a Bíblia chama a gente a ter paciência, é porque o Senhor nunca deixou isso obscuro para nós. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, e coloca essas aflições, gente que vai aparecer, que vai tirar a sua paciência, vai querer tirar a sua paciência. E você tem que ser resiliente. Seja ela, teologicamente,
discutindo coisas inúteis que dá para você dizer, rapaz, seja imaturidade, né, cometendo os mesmos pecados, as mesmas falhas, e você ensina a pessoa, tá entendendo? Aí entra na moralidade, né? Tem que ter paciência. A palavra paciente aí é suportar o mal sem revidar. Aponta para a capacidade de suportar. Olha, escuta aí, ó. Se isso aqui não são características do que o próprio Jesus viveu, essa paciência, ela está atrelada a isso aqui, ó. Você suportar, aguentar, ser resiliente. Injustiça, oposição, críticas, distorções doutrinárias. E aí, fazendo um link aqui com os dias atuais, se você gosta muito de debater e se colocar nas redes sociais, você pode ter o seu perfil desrespeitado, né? Alguém ir lá fazer um comentário que diz as coisas com você. Eu já fui vítima disso, né? Porque quando eu faço um comentário em uma postagem, eu não sou de colocar, os irmãos devem ver, eu não sou de colocar postagem. Quando eu coloco é só as coisas da igreja, tanto no Instagram da igreja como nos meus perfis que eu tenho. Eu coloco coisas da igreja, as pregações, lá os meus livros e tal. Mas às vezes eu estou vendo as postagens de outros. E às vezes eu boto uma postagem lá. E quando eu boto a postagem, aparece para a pessoa pastor Iranildo Medeiros. Aí, rapaz, vem cada uma. E teve um dia que eu tava para furar o celular. E a Débora, pai, o que é isso, pai? Essa menina é um negócio sério. Pai, o que é isso, pai? Eu digo, estou respondendo aqui, esse miserável aqui. Pai, não sei o que, se eu entrar isso aí, você vai morrer, pai. Só fica doente com isso aí. Entendeu? Você vai morrer. Entendeu? Não, mas aqui ele me esculhambou aqui. Ele me chamou aqui de, tipo assim, né? Aí, mais um pastor pilantra. Olha aí, tomador de dinheiro. Aí eu fiquei doido, ó. Mas, rapaz. Eu aprendo. Não faço mais isso, nem entro. Só em ler já me deixa nervoso. Aí eu não vou nem botar, porque se eu botar, aparece lá. Para você ver, a gente é tão pecador, meus irmãos, que eu ainda pensei assim, eu vou mudar meu perfil. Eu vou botar só Irã. Aí ninguém vai saber que é pastor, ninguém vai me criticar para me ter a oportunidade de dizer alguma coisa. Olha, eu não fiz isso não, viu, irmão? Tá lá, pastor Iranildo. Mas tem gente, pode ser um de vocês aí, que vê uma postagem, botou lá uma roupa, sei o que aí, tá linda, irmã. Ah, tá parecendo fulano de tal. Aí tu vai lá e... Entendeu? Então, quanto mais exposição, mais ocasião a gente gera para ser experimentado na paciência. Então, não é errado, não. Não estou dizendo que é de todo errado você botar um comentário lá, não. Agora, se você tiver um perfil parecido com o meu, não bote não, porque eu fico doido, né? Esculambando. Mas não sabe nem que eu sou. E outra vez aconteceu o seguinte. Eu saí no carro, o motoqueiro invadiu a preferencial e eu, dirigindo aqui, eu percebi, né? Que ele vinha muito rápido. Aí eu só comigo. Esse cabo não vai parar, não. Não é possível. E ele não parou. Aí eu dei aquela freada, ele pegou, resumindo. Quebrou a perna o cara. A culpa foi dele. Aí passou-se o tempo, irmãos. Aí eu estava me arrumando para vir para a igreja, aí uma mensagem para mim, uma mensagem. Para eu receber uma mensagem, eu tenho que liberar, né? Chegou a mensagem pedindo para eu liberar. Aí eu liberei para ver, né? Aí era ele, o indivíduo. Aí ele foi e disse assim, pastor, eu sou o irmão que o senhor quebrou a perna. Eu queria ir na sua igreja para dar o testemunho. Eu disse, melhor. Não, um miserável cara desse. Ele vai dizer que eu quebrei a perna dele. Ele que bateu no meu carro e quebrou a perna dele. Aí está dizendo que quer ir lá na igreja para dar um testemunho. Aí você não tem noção, irmão, do que acontece até eu chegar aqui para pregar. Entendeu? Então, quando eu estou ensinando os irmãos, eu estou vivendo isso. Pode ter certeza, irmão. Bota a cabeça de vocês. Tudo que eu ensino aqui, vai acontecer alguma coisa na semana para provar. Entendeu? E na maior parte das vezes eu perdo. Entendeu? Mas eu ganho. Porque eu confio em Deus, eu peço perdão e o Senhor restaura a minha vida e eu venho. Então, injustiça a gente vai sofrer, tem que ter paciência. Oposição a gente vai sofrer, tem que ter paciência. Crítica a gente vai sofrer, tem que ter paciência. E quando entra na parte doutrinária, tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência. O servo do Senhor não reage por impulso. Tem que dar aquela respirada.
doutrina milenar, né? Do pessoal lá do Oriente, né? Sei lá, esqueci agora. Daqueles que tem aquelas lutas lá, né? Do Oriente. É isso mesmo. Para viver essa maturidade. Resumindo, meus irmãos. 2 Timóteo 2:24 descreve o perfil de um crente, de um líder, que reflete o caráter de Cristo diante das pressões da vida e dos conflitos doutrinários. E aqui, em contraste com os falsos mestres, que geram contendas, verso 23, o verdadeiro servo do Senhor age segundo a vontade de Deus, necessário. Pertence a Cristo, é escravo, rejeita qualquer espírito de confusão, porque ele é brando, demonstra essa mansidão dele, sendo firme, biblicamente, doutrinariamente. Por quê? Porque ele tem a habilidade do ensino, ele é pedagógico, ele fala mais escritura do que a vontade dele. Não tem, por isso que, nesse exemplo que eu dei desse pastor, houve um constrangimento, porque ele não falou palavras dele. Ele pegou o texto bíblico e usou a palavra de Deus para responder uma pergunta que ele não respondeu. Entendeu? Aí mostrou a sabedoria daquele homem que não é dele, é de Deus. Que nós devemos almejar. Então ele suportou, trazendo esse exemplo desse pastor, um mal. Que aquela pessoa quis tirar a estabilidade dele, quis provocar um mal a ele. Quis colocar sobre a denominação dele a culpa da pobreza no Brasil. Não é? E ele soube profundamente, não porque ele é pastor, não porque ele é um teólogo. Em primeiro lugar, porque ele é crente. Porque a sabedoria de Deus, ela não é aumentada, meus irmãos, pelo grau de instrução natural que o crente tem. É errado o crente estudar? Não, eu estudo até hoje. Fiz seminário e tenho o desejo de fazer mestrado e outras coisas mais. Mas isso aqui, isso que eu estou falando, ele não vai tornar você mais habilidoso. Pelo contrário, em algumas situações, até atrapalha. O que torna você paciente, habilidoso e brando é quanto mais você conhece do Cristo que te salvou. O quanto mais você se reconhece como escravo. O quanto mais você se reconhece como participante de um corpo onde você instrui e é instruído. É quanto mais você entende que você é levado a perder a paciência e você leva outros a perder a paciência. No final, todos somos culpados e no final, todos somos agraciados pelo perdão de Deus que nos faz crescer. E o exemplo é esse, de uma pregação dessa para você ouvir. É graça de Deus em dizer para você, pode ser que hoje você seja o servo que está requerendo de outro servo que ele seja brando, que ele seja habilidoso, que ele seja paciente. Mas pode ser que você seja o servo que está lutando com um, que você precisa ser habilidoso, que você precisa ser brando. Ou você está num, ou você está no outro. Ou você é a causa para alguém, ou você é o efeito para alguém. Aqui, fora desse grupo, não existe ninguém. Ou você está num, ou está no outro. Então a palavra é para os dois. Se você está sendo isso, continue, vigie. Se você não está sendo isso, passe a ser, para diminuir o serviço daqueles que têm essa carga de lidar com pessoas que precisa ser brando, que precisa ser habilidoso e que precisa ser paciente. Por quê? Porque a gente não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Mas Deus usa servos brandos, habilidosos e pacientes. Eu quero ser. Vou lutar sempre para ser. Quando eu cair, eu vou pedir perdão. Vou pedir perdão. Eu quero muito mais ser esse do que o que precisa. O que precisa ser tolerado por um brando, um habilidoso e um paciente. Isso quer dizer o quê? Que eu quero estar em amadurecimento. E qual é o objetivo?
para que a gente seja visto por Deus como obreiro aprovado. Conclusão, meus irmãos. Meu Deus, estiquei, não foi, irmãos? Conclusão. Paulo apresenta um quadro vívido do servo do Senhor. Ele não é definido por força humana, mas pelo Espírito de Cristo. Ele enfrenta oposição, mas não se torna opositor. Ele guarda a verdade, mas o faz com o coração moldado pela mansidão do Mestre. Então, 3 marcas indispensáveis. Brando, o caráter de Cristo em sua atitude. Habilidoso, o ensino de Cristo em sua palavra. Paciente, a confiança em Cristo na sua missão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por nos lembrar.